Graça e paz, meus irmãos, boa tarde. Passando aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus. Na verdade, uma reflexão em cima de um bate-papo que eu tive com um amigo, um pastor que trabalha muito no âmbito da psicologia. E nesse nosso bate-papo, nossa troca de ideias ali, ontem à noite nós chegamos ao assunto sobre depressão. E ele levantou um tema para minha reflexão, que é exatamente o que rendeu esse vídeo. Ele me fez a seguinte provocação, digamos assim, a seguinte pergunta: Pastor, por que que nós, servos de Deus, estamos sofrendo muito de depressão, ansiedade, é, crise de pânico, medos? Isso é falta de fé? Isso é insegurança espiritual? Isso é enfraquecimento espiritual? E eu fui meditando e na madrugada meditei bastante, acabei tendo a oportunidade de conversar com outro amigo que sofreu muito de depressão e sofre, e expor para ele um momento delicado que estamos passando, que eu mesmo estou passando, um momento delicado de muita angústia, né? De muita tristeza com tudo isso que estamos vivendo, um momento de pandemia. E eu fui meditar e conversei com esse amigo, e conversei também com esse pastor e meditei e busquei na palavra, e o Espírito me trouxe 3 versículos, entre vários que eu li, mas eu quero apontar 3 que eu vou ler para vocês aqui para falar um pouco a respeito disso. Serei muito breve. Lá no Salmo 18, verso 4, Davi diz: Tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Lá também no Salmo 31, verso 9, Davi escreve: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza meus olhos, minha alma e meu estômago. Em algumas outras versões está meu ventre. Jeremias 8:18 diz assim: Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Quando vemos homens como Jeremias e Davi relatando nas escrituras a sua angústia, a sua dor, a sua dificuldade de lidar com assuntos tão pesados, terríveis, nós devemos entender que a angústia, a depressão, a tristeza, aquele faltar de algo em nosso coração é muito maior do que imaginamos, é muito mais comum do que pensamos. Mas às vezes eu, por me sentir forte, eu tenho a mania de julgar aquele que está se sentindo fraco. E a palavra do Senhor, em outro versículo, vai nos ensinar que quando estou fraco é que estou forte. Porque isso não abala a minha fé. Isso pode abalar talvez a minha estrutura. Isso pode abalar talvez a minha forma de ver as coisas. Pode abalar até a minha maneira de me achegar a Deus. Mas quando estou fraco é que estou forte, que eu me aproximo muito mais do Senhor. Quem não se lembra da angústia de Jesus no Getsemane? Momentos antes da sua crucificação, ali naquele momento de oração em que ele, angustiado, clama ao Senhor, pedindo a Deus até mesmo que, se possível, afastar dele este cálice, aquela tormenta, angustiado por ele e pelos seus discípulos que ficariam, já sabendo como seria a consequência de tudo aquilo, não para ele que topou e trouxe-nos paz através da sua morte, morte de cruz, mas para os discípulos que encararam essa tormenta. Como não lembrar, por exemplo, da serenidade de Estevão, ao ser apedrejado até a morte, olhando para o céu e clamando: Senhor, perdoa eles, não impute a eles este pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi mais apóstolo que outros? Ele foi mais servo de Deus do que aqueles que temeram? Ele foi mais servo de Deus do que Elias, por exemplo, que se escondeu na caverna? Elias, angustiado, com medo da morte, sabendo que ele seria o próximo, pois todos os profetas já tinham sido assassinados, ele creu no Senhor, ele lutou, ele batalhou, mas ele sofreu. A angústia, irmãos, ela vem. O peso vem. A estrutura de cada um é diferente. Então não julgue o seu irmão pela depressão, pela tristeza.
Não julgue seu irmão se ele não está com força de ajoelhar e orar. Ajoelhe, ore por você e por ele. Não julgue seu irmão se às vezes ele fala alguma coisa que demonstra toda a sua insegurança e seu medo. Se você está dentro de uma fortaleza de si mesmo, traga seu irmão para perto de ti. Traga ele o mais próximo possível dessa fortaleza. E assim nós conseguiremos alcançar tudo aquilo que Deus espera de nós, que é buscar o reino, para assim entender o que o Espírito Santo tem para nos mostrar e nos guiar nessa caminhada. Espero que através disso nós possamos todos juntos fazer uma reflexão. E se tiver qualquer dúvida ou o seu ponto de vista é diferente do meu, não tem problema. Me mande uma mensagem, vamos conversar, vamos debater, porque é assim que nós formamos opinião. É assim que nós formamos o nosso caráter cristão, o nosso caráter espiritual. Vamos lembrar que a depressão, a angústia, a ansiedade, o pânico, ele assola a todos, não só os servos de Deus. Ele assola aqueles que creem e os que não creem. E não cabe a nós julgarmos, e sim a fortalecermos uns aos outros, estando juntos cada vez mais, para que possamos encontrar uma paz interior que nos leve a estar disponíveis para ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus. Fiquem na santa paz de Deus.